Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Temos a grata satisfação de receber hoje aqui conosco a doutora Betânia Ferreira, defensora pública. E lá está havendo duas campanhas. E nós vamos trocar ideias do que está ocorrendo no momento. Muito importante para vocês, telespectadores. Como dizia eu na abertura desse programa, a satisfação de recebê-la. E principalmente objetivando essa campanha que vocês estão realizando, assim, uma com viés de droga, outra na readaptação daqueles que realmente foram presos. Me parece que são dois viés importantes para a vida das pessoas. Com certeza. Mas eu queria primeiro lhe perguntar, vamos ver essa primeira, onde entra essa história da droga, que está muito em evidência. E qual o objetivo principal dessa campanha, doutor? Primeiro, uma satisfação minha estar aqui também, né? E o objetivo principal dessa campanha é fazer uma prevenção, é fazer um alerta para os nossos jovens, né, sobre a questão das drogas, que hoje é uma questão que está em imensa discussão no nosso país, sobre os efeitos que o uso abusivo dessas drogas ele traz para a nossa sociedade, para a pessoa, para o indivíduo, né? Então, com isso, a Defensoria Pública iniciou uma campanha, que é uma campanha Dê um Nocaute nas Drogas. O nome da campanha vem porque essa campanha ela é feita em parceria com o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas, né? E então, fazendo uma referência ao boxe, é Dê um Nocaute nas Drogas, crack só de esporte, fazendo uma referência para que não se use o crack das drogas e que, na verdade, o que a gente quer construir são craques de esportes, né? Isso é interessante, essa história do nocaute, né? Pois é. Porque realmente, principalmente no crack, a gente tem visto o trabalho muito bem estruturado em São Paulo, onde existem, digamos assim, opiniões favoráveis E contrárias, né? Porque da questão principalmente do internamento, e que às vezes é um internamento forçado, né? Porque pela necessidade. E, digamos assim, qual seria no momento, você falou muito bem da prevenção, mas, digamos, nessa prevenção, o que é que vocês estruturaram para essa aplicação da prevenção? Certo. Essa campanha, ela se iniciou e ela vai continuar, e ela vem por causa de, na tentativa de educar essas pessoas. Nós vamos fazer palestra nas escolas, vamos fazer palestra nas unidades de internação, onde os adolescentes estão internados, aqueles que cometeram ato infracional, nas unidades prisionais, porque o que a gente quer é demonstrar para o nosso jovem que existe uma outra possibilidade além do uso das drogas. Então, inicialmente, essa campanha é uma campanha de alerta para esses jovens, né? É uma campanha de, olha, se você já usou, para e pensa que existe um mundo bem melhor do que esse. E se você ainda não usou, nem tente usar, né? Nós tivemos o lançamento dessa campanha no dia 13 de maio, que é a semana que se comemora a Semana da Defensoria Pública, e no primeiro dia de lançamento, nós tivemos o prazer de ter o ex-campeão Acelino Popó Freitas, que contou a história de vida dele
E ele contou que na vida dele, ele teve a possibilidade, por várias vezes, de ser chamado pelos amigos para utilizar drogas. E que ele preferiu um outro caminho. E que a vida dele, como de muitos outros jovens que a gente tem por aí, também não foi fácil, né? Ele tem uma história de que ele conta que até os 23 anos, ele dormiu no chão. Só depois que ele ganhou o primeiro título mundial que ele conseguiu efetivamente comprar uma casa para a família dele, para a mãe dele e retirar a família daquela situação. Então, diante disso, a gente busca mostrar para esses jovens que existe um outro caminho. Que você pode ter um pai com problema de alcoolismo na família, uma mãe com problema de alcoolismo, porque quando a gente fala das drogas, a gente também não fala do uso abusivo somente das drogas que são consideradas ilícitas, mas também das drogas que são consideradas lícitas, como a bebida, como o cigarro, que às vezes não se fala muito nessas drogas, se falam muito nas drogas que são ilícitas, mas que causam tanto mal quanto as drogas que são ilícitas. Agora, me diga uma coisa, você tocou num ponto curioso. Quando ele diz que dormia no chão, pergunto eu, foi pela necessidade que ele tinha, ou digamos assim, pela questão do condicionamento para que ele pudesse ter uma postura melhor? Não, na verdade foi pela necessidade, né? Ele vem de uma família muito pobre, né? De uma família de 5 filhos, ele era o mais novo e ele não tinha condição de ter uma cama como todos nós desejamos ter, né? Então não era por uma questão de preparação para as lutas de boxe para ficar mais forte, não pois era. Exatamente. Não era mesmo. Foi bem ao contrário. explicado. E ele fala isso com muita clareza para mostrar tanto para os alunos, nós fizemos a primeira escola. Exatamente, a vida humilde dele. Exatamente. Dando a primeira escola. A pessoa ascende, né? Isso. Na vida, exatamente com o esforço. Com outra coisa que não seja necessariamente de vida, né? O uso das drogas, né? Se levar pelo mundo do crime, exatamente. Porque na verdade não são amigos, né? Não são colegas, né? Porque amigos mesmo só te levam para frente, exato, não te levam para trás. Colega de droga, que não é boa coisa. Não é verdade. Agora me diga uma coisa, vocês chegaram a identificar, vamos dizer, nessa prevenção, pontos aqui em Salvador, onde há uma afluência muito grande, principalmente, hoje está em moda porque a pior coisa que pode acontecer é a história do crack, né? Eu digo sempre, na minha visão, de que o crack é aquela coisa mais degradante que pode existir dentro das drogas. Porque os efeitos, se me permite, os efeitos que essa droga traz, eles são danosos desde o início. E as lesões neuropáticas são quase que de imediato. E ainda tem o pior, que é um processo barato, aonde alcança qualquer pessoa com a sua pedrinha e coisa que o vale e que está difundindo de uma forma espantosa, apesar de todo esse esforço que está sendo feito em outros estados, né? E São Paulo principalmente, que tem a história da Cracolândia e tal. Então, pergunto eu a você, aqui, por exemplo, tem algum ponto que vocês também estão querendo alcançar como uma prevenção, mas já também com um sentido de curativo, no sentido de uma observação mais explícita daqueles que ali frequentam? Na verdade, o que a gente identifica é que nas regiões mais pobres, essas pessoas estão mais sujeitas ao uso do crack. Só que é interessante a gente destacar que outras drogas também são utilizadas em todos os lugares da cidade. A preocupação é com o uso abusivo de drogas. É interessante a gente destacar que o fenômeno das drogas, ele não é um fenômeno recente. Ele é um fenômeno que ele remonta desde o início da humanidade. A humanidade sempre utilizou determinados tipos de droga.
O que aconteceu foi uma modificação na forma da venda dessas drogas e uma modificação quando se criou a nossa sociedade como ela é hoje, baseada na forma capitalista, houve uma inversão do que poderia ser legal e do que poderia ser ilegal, que às vezes muda com o tempo, como é a questão da lei seca nos Estados Unidos. Durante uma época foi proibida a questão do uísque. O que a gente verifica? A questão da prevenção, ela tem que estar aliada à questão daquelas pessoas que pedem socorro porque estão com uso abusivo dessas drogas. O que a gente tem identificado que antes de se pensar em qualquer internação, seja uma internação voluntária da pessoa ou seja uma internação compulsória, que é aquela que a família vai lá e pede, ou então quando o Estado decide fazer uma campanha para internar essas pessoas, que ao meu modo de ver não é a forma mais correta de se conduzir esse processo, o que a gente verifica? Essas pessoas que estão com uso abusivo de droga, infelizmente, elas não tiveram acesso aos programas de saúde de acompanhamento dessas pessoas, né? A gente verifica que os CAPs-ADs, que são aqueles CAPs para tratamento de álcool e drogas, eles não estão estruturados em número suficiente como eles deveriam estar. Então a mãe chega desesperada às vezes na defensoria, assim, doutor, eu preciso internar meu filho. Só que quando a gente vai ver o histórico daquela família, aquele rapaz ou aquela moça, eles não conseguiram em nenhum momento passar pela atenção inicial, que é ter um contato com o CAPS-AD. Então, o que a gente verifica? Além da prevenção, nós temos que estruturar a questão do atendimento inicial, porque a grande maioria dessas pessoas que fazem uso de drogas, elas sequer qualquer dia vão precisar ser internadas. O que elas precisam é de um acompanhamento dos programas de saúde para que essas pessoas recebam esse atendimento, se sintam acolhidas, não se sintam com a questão do preconceito, porque às vezes as pessoas que são usuários de drogas ilícitas, essas pessoas não procuram os programas de saúde onde elas podem reduzir esse uso. E aí acontece aquilo que a gente já vê, às vezes a pessoa sai de casa, abandona a família, acaba ficando em situação de rua e aí gera uma série de situações, uma série de violação dos direitos humanos, onde a gente não consegue recuperar, quando na verdade um CAPS-AD que atenda bem, que atenda sem preconceito, que receba essas pessoas, né? A gente consegue modificar. O que a gente tem visto na prática é que quando a família chega lá pedindo a internação dessa pessoa, nós conseguimos inserir essas pessoas dentro do CAPS-AD e que essas pessoas melhoram e não precisam da internação. Agora, veja só, eu iria lhe perguntar exatamente isso. Se lá na defensoria vocês tinham, digamos assim, uma clientela grande para que fosse em busca de ajuda, se isso ocorre, digamos assim, com muita frequência, porque através, digamos assim, dessa difusão que está sendo realizada, eu tenho a impressão que está provocando dentro da família a oportunidade para que a família procure o socorro. Porque eu acho que antigamente não existia essa ideia, pelo menos é a minha ótica. Agora, com essas campanhas realizadas, essas pessoas até já agora vão procurar os meios para que tenham os recursos necessários, não é verdade? E quando você fala, por exemplo, desses encaminhamentos, me parece que existe o CETAGE, presente, que é um órgão importantíssimo. Uhum. Eles estão, assim, também envolvidos na campanha de vocês, no sentido, na retaguarda, para que possa exercer um efeito mais positivo? Na verdade, essa campanha especificamente é uma campanha da Defensoria, mas a Defensoria sempre teve parceiros nessa luta, né? Entendi. A Defensoria Pública, há um tempo atrás, teve uma iniciativa muito interessante, que eu acho que todas as outras instituições deveriam ter isso, sabe? Nós fizemos um curso com o CETAGE, com o professor Antônio Neri. E nesse curso, e foi um curso longo, foi um curso de 1 ano, os defensores públicos fizeram esse curso,
para aprender a como lidar com essas pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Quando eu estou falando drogas, eu estou falando drogas lícitas e drogas ilícitas. Foi extremamente importante que a gente fizesse esse curso para a gente saber lidar com essas, saber identificar até que ponto, lógico que não saímos de lá formados médicos para isso, mas com a possibilidade de que nós pudéssemos identificar determinadas situações que nos fortalecesse para que a gente possa pedir, tanto exigir do Estado, do município, o seu cumprimento, como também que a gente pudesse conseguir maneiras de garantir os direitos daquelas pessoas, né? E o senhor perguntava da questão da procura. É muito importante que as famílias das pessoas que estão nessa situação, as próprias pessoas que estão nos ouvindo agora, que não estão conseguindo esse atendimento no CAPS, que procurem a Defensoria Pública, né? Às vezes as pessoas têm medo de ir e de serem internadas. A internação, como eu disse para o senhor, ela é para um número mínimo de pessoas. Existe um tratamento anterior a isso que é muito longo e quem faz esse tratamento não chega na fase de internação, né? O que a pessoa tem que estar disposta, que às vezes a gente fala assim, como se fosse fácil, né? Você tem que estar disposto hoje a largar as drogas. Nós sabemos que não é fácil, né? O que nós temos que fazer é reduzir esses danos que as pessoas levam em razão do uso abusivo das drogas, né? Eu até teria lhe perguntado e queria reforçar a pergunta, se aqui, por exemplo, nós tínhamos, digamos, locais mais assim, concentrados das pessoas que realmente fazem uso de droga, como a gente vê lá em São Paulo, no Rio e outros lugares assim, doutora? Olha só, geograficamente em Salvador, né, nós não temos lugares específicos para isso. Liga-se muito a questão do uso do crack ao antigo centro histórico, né? O que não é uma realidade no fundo, diríamos assim. Porque o que nós temos é um uso de drogas espalhado, né? E às vezes a gente tem a sensação de que o usuário de crack é somente o usuário que está morando nas ruas ou alguma coisa assim. E não é essa a realidade. O que a gente está verificando é que o crack está avançando, inclusive para aquelas pessoas de classe média, por ser uma droga muito barata, né? Então, inclusive para essas pessoas de classe média, de classe alta, essas drogas estão avançando, a questão do crack. Então, a gente não tem um lugar identificado, como no Rio, em São Paulo, a gente tem a questão das cracolândias. Porque as cracolândias, na verdade, como eles denominam, são pontos específicos onde as pessoas se reúnem para usar essas drogas. Não significa sequer que aquelas pessoas são daquela região geográfica, né? Então, o que nós temos é um uso abusivo de drogas, não só de crack, né? Em várias regiões da cidade, né? E a gente verifica isso, por exemplo, me incomoda muito o uso abusivo do álcool, que se fala tão pouco, agora até se fala mais por causa da questão de conduzir veículos e estar sob o uso de álcool. É uma questão que me incomoda muito. Ao longo do tempo, quantas e quantas famílias nós tivemos destruídas em razão do álcool, né? Quantos e quantos casos, quantas e quantas vezes o álcool foi gatilho para que o marido cometesse um homicídio contra a esposa, né? Quantas e quantas vezes a gente teve situações de drogas que hoje são tidas como legais, que acabaram gerando até outros crimes, como falam que as drogas ilegais às vezes levam as pessoas a cometer outros crimes. O que eu acho que nós temos que fazer é uma reflexão profunda sobre a situação das drogas, legais e ilegais. O que é o uso abusivo, o que é o uso permitido, né? No caso das drogas lícitas, se isso pode gerar um acidente de carro, um acidente de veículo, a morte de uma pessoa. Então aí a gente tem que discutir drogas
no aspecto não só geográfico, ou não só no aspecto da classe social. Porque agora a gente vê mais reportagens sobre o crack, porque o crack é de uma população mais pobre, porque existe o medo que essa população pobre vá para a rua e acabe gerando furtos e para manter essa droga. Acho que a gente tem que fazer uma discussão ampla sobre o que é a droga em si, o que é a droga na sociedade, né? Tanto na sociedade moderna como foi antes, o que é, como nós vamos enfrentar pessoas que fazem uso abusivo de substância psicoativa, né? Realmente, essa história da lei seca, e ela agora tomou um cunho, digamos assim, mais grave nas suas penalidades, eu tenho a impressão que ela deu um resultado mais positivo, sem aquela liberalidade que houve um esfriamento da primeira campanha, não é verdade? Agora, nesse outro que você tão bem colocou e não focalizou somente quando nós falamos do crack, porque já explicamos porque a grande difusão do crack, dado principalmente ao seu custo, e até quem é especialista nessa área acha que a troca de uma droga pelo crack foi a coisa pior possível dentro da lesão que pode causar de pronto, e a irreversibilidade que tem, fica irreversível, às vezes, a pessoa retornar com mais facilidade pelas lesões tão danosas que realmente se fazem nele, né? Agora, neste objetivo de vocês, vocês estão, digamos, não só, e lá na própria defensoria, vocês têm alguma reunião onde convoca pessoas para que haja palestras na defensoria, ou vocês avançam para os outros lugares para que isso possa ocorrer? Na verdade, o nosso intuito com essa campanha é nós irmos, juntamente com pessoas que podem dar uma demonstração do que já foi a sua vida, como é o caso de Popó, que iniciou essa campanha com a gente, é nós irmos até esses lugares. Entendi. Nós não podemos, né, ficar dentro de nossas salas esperando as pessoas comparecerem. Claro. A nossa função é irmos até essa pessoa e prestar as informações. No início dessa campanha, nós fizemos uma palestra, foi o primeiro lugar que a gente foi com o Popó, onde nós entregamos as cartilhas para as crianças e adolescentes, de uma escola, da escola Castelo Branco, em Periperi. E foi um dos momentos mais emocionantes da campanha. Foi muito interessante você ver aquelas crianças de classe baixa, de classe média baixa, receberem naquele momento aquela cartilha e terem orientações sobre drogas, que às vezes a gente fala, o pai hoje em dia consegue conversar tranquilamente com os filhos sobre drogas. Não é isso que acontece, né? Não é isso que a gente vê. A gente vê uma dificuldade do diálogo da família para falar sobre isso. E a nossa proposta é nós irmos até os lugares, né? Estamos fazendo isso nas escolas, nas unidades de internação, onde os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, eles estão cumprindo suas medidas, nas unidades prisionais, para que essas pessoas que possam utilizar de substância psicoativa, que estejam presas, para fazer essa campanha com essas pessoas. E vamos iniciar agora uma campanha, como nós temos também um trabalho com população em situação de rua, vamos iniciar essa campanha preventiva também com essa população em situação de rua. Agora, me diga uma coisa, nessas campanhas e nos locais, por exemplo, que vocês têm, como foi no colégio lá por embaixo, e apareceram drogados, pessoas, digamos, contumazes de usar droga na presença, ou teve alguém que foi lá para dar algum testemunho dessa coisa? Não apareceu que a gente pudesse identificar. Agora, nós tivemos casos em outros locais de pessoas que relataram: eu usava, não uso mais, ou então eu estou tentando me recuperar.
de outras situações que manifestaram a vontade. Às vezes a gente sabe que essas pessoas ficam intimidadas de falar, né? De às vezes se colocar em público, numa situação com pessoas que eles consideram como autoridades tão distantes, ou como é no caso do Popó, um ex-campeão, que às vezes as pessoas se intimidam até por vergonha de quem está ao seu lado, de saber que nós, eu utilizo droga, então agora todos aqui, eu não vou mais fazer parte do nós, eu vou fazer parte de um eu separado, porque eu utilizo droga. Mas nós tivemos relatos, conhecimentos de pessoas, inclusive na CASE, que é a unidade de internação que fica na CIA Aeroporto, nós tivemos várias manifestações deles, construção cultural, manifestação teatral, numa tentativa de construir um combate deles mesmo, com os outros colegas, né? Do combate à droga. Não só uma campanha que vem de fora, mas uma campanha que está se iniciando deles também. Eu queria aproveitar, digamos assim, porque o tempo às vezes esvoaça aqui, a gente não percebe. É porque o papo é muito bom, aí o... Viu? Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, desde você focou muito bem esse trabalho, principalmente esse trabalho preventivo, e, digamos, até deixando aberto para que a Defensoria estaria lá numa situação de acolher aquelas pessoas que necessitam de todo o caminho de orientação, não é? Para fazer. Agora, você também disse que vocês estavam fazendo a readaptação daquelas pessoas que cumpriram as suas penas e tal. Como é que vocês estão fazendo isso agora em umas palavras mais resumidas para que a gente possa transmitir? Então, vou falar porque resumidamente. É um trabalho muito importante. Muito importante. É um trabalho que a sociedade precisa participar, né? Todo ano a Defensoria Pública escolhe como tema uma campanha, né? Nós temos defensores no país todo, onde esses defensores procuram incentivar determinado tema. Esse ano, o tema da nossa campanha é o direito de recomeçar. O que consiste nesse direito de recomeçar? É o direito daquelas pessoas que cometeram um crime em determinado momento e que estão presas, cumprindo sua pena legalmente e que querem recomeçar através do trabalho. Então, essa campanha é um incentivo que a Defensoria Pública está fazendo, é um alerta que a Defensoria Pública, na verdade, está fazendo para a sociedade, o como é importante para que essas pessoas se recuperem, que a sociedade abra as portas para dar emprego a essas pessoas, né? O que a gente escuta dos internos que saem das unidades prisionais é: eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, os cursos existem, eu fiz vários cursos, eu estudei lá dentro, mas na hora que eu saio, que eu falo que eu sou ex-presidiário, todo mundo fecha as portas para mim e ninguém me dá um emprego. E aí tem um depoimento muito interessante de um que é assim: a sociedade tem que abrir os braços para a gente, porque o crime abre os braços para a gente se a sociedade não abre. Então, aquelas pessoas que saem também continuam tendo família, continuam precisando sustentar os filhos, e quando ele bate na porta de 1, 2, 3, várias vezes, e essas pessoas não dão uma chance para essa pessoa, mesmo nós temos gente lá dentro que sai com os cursos de qualificação muito bem preparados. Nós tivemos na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, vários detentos que trabalhavam. E um deles, inclusive, eu falo isso com muito orgulho, que foi até uma pessoa que na época foi assistido por mim, essa pessoa... Quando terminou, ele terminou de cumprir a pena dele, terminou a obra da Arena Fonte Nova e essa pessoa foi contratada em definitivo. Então, esse alerta que a Defensoria Pública faz é que, assim, execução penal, recuperação do preso, ressocialização do preso, até a própria lei de execução penal fala isso. Não é responsabilidade somente do Estado. A sociedade, a comunidade tem que colaborar, né? Os bons exemplos que a gente tem de recuperação dos internos é aquela recuperação que a comunidade vai lá, que a comunidade procura saber como é que essas pessoas estão ressocializadas. E isso colabora muito para diminuir a criminalidade, porque nós sabemos que o nível de reincidência é muito alto, é de 72%. Mas você não acha que essa reincidência que ocorre é exatamente porque falta isso? Porque faltam os braços abertos da sociedade, né? enquanto Porque o crime está só esperando. Você veja, por exemplo, assim, de uma forma sintética, é que a gente assiste isso muito nesses filmes americanos.
Muito. Porque ele É não idêntico tem aqui. essa oportunidade e é a realidade. E aí termina a pessoa retornando ao crime ou de outras oportunidades desse tipo, porque, na verdade, não tem, digamos, essa chance de aproveitamento. Né? Pois é. Doutora Betânia, eu acho que, assim, de uma forma sintética e dentro de um espaço que poderá ser aproveitado de outra forma, se você desejar, nós claro, estamos com aqui certeza. abertos para isso, não é? Porque são temas, digamos assim, muito complexos e apenas nós estamos fazendo uma tintura de alguma coisa. Pois é. E né? tem vários, né? Tem tantos temas. E aí que... não pode, digamos, dissecá-los de uma forma assim mais produtiva, mas eu tenho a impressão que essas suas colocações foram valiosas porque deram as oportunidades, disse desse trabalho que vocês estão fazendo. A Defensoria está aberta para que haja esse contato. Com certeza. E se você desejasse alguma coisa, uma mensagem rápida, está à sua disposição. Certo. O que eu queria colocar para a sociedade de uma forma geral, que a Defensoria Pública ela é uma instituição de garantias de direitos. Aqueles direitos que nós estamos previstos na Constituição, aqueles direitos previstos nas leis. O nosso objetivo é garantir esses direitos a essas pessoas. E nós trazemos com essas campanhas uma reflexão. Nós tentamos jogar uma luz para que a sociedade discuta com tolerância, sem preconceitos, esses problemas que hoje assolam a nossa sociedade e que é de todos nós, não é só do Estado. Então, eu queria deixar também para as pessoas que, caso tenham necessidade de procurar a Defensoria Pública, seja por esses temas que nós abordamos aqui ou por tantos outros, né? O que a gente vê sempre na Defensoria é pensão alimentícia, pessoas com problema de moradia, tantas outras situações, que ligue para 129, que é o telefone, é uma ligação gratuita para a Defensoria Pública, onde a gente tem um atendimento, que a pessoa vai passar qual é o seu problema e aí essa pessoa vai ser encaminhada para o local de atendimento correto da Defensoria. Não precisa ficar pulando de um ponto para o outro, gastando passagem de ônibus. Liga para 129 para a pessoa ser orientada, porque a Defensoria Pública está aí, para garantir o direito do cidadão. Pois é, doutora. Muito obrigado Prazer, pela viu? sua oportunidade Prazer. de explicitar esses fatos. Viu? Obrigada.